Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira. A pauta de votação de hoje traz 3 matérias do governo que tramitam em regime de urgência. Uma delas autoriza que o Estado receba, por permuta com a Prefeitura de Vitória, o imóvel que abrigou a antiga sede do Clube Saldanha da Gama. Outra matéria em pauta é a que isenta de ICMS as doações de itens para a prevenção à Covid-19 aos órgãos da Justiça Eleitoral durante as eleições municipais deste ano. Vamos acompanhar os trabalhos. Muito bom dia, senhoras e senhores, telespectadores que nos assistem nesse exato momento na TV Assembleia. Estamos na quarta-feira, dia 7, 82ª sessão ordinária virtual. É um prazer muito grande. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido o nosso ilustre deputado, delegado Danilo Baiense, para proceder à leitura de um texto bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho de São João 8, versículo 32. Amém. Olha, então fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a digital do povo em tudo que nós fazemos. Algum deputado gostaria de pedir minuto de silêncio? Passamos então para a fase do expediente. Item número 1, projeto de lei número 528/2020 do deputado Sérgio Majeski. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça e de Finanças. Item 2, projeto de lei número 529/2020 do deputado Marcos Garcia. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças. Item número 3, requerimento número 026/2020 da deputada Janete de Sá. Defiro. Item número 4, requerimento número 084/2020 do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Defiro. Item número 5, requerimento número 085/2020 do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Defiro. Item número 6, requerimento número 086/2020 do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Defiro. Já está. Segunda parte do expediente. Alguém pediu pela ordem? Doutor Hércules. Bom dia, doutor Hércules. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência verificasse se tem quórum. A quórum. São 4 deputados em plenária, aqui no plenário, e 16 no virtual. Ok, obrigado. Ok, de nada. Segunda parte do expediente, sujeito à deliberação. Item número... Uma questão de ordem, por favor. É o deputado Ferraz. Ok, deputado Teodorico. Senhor presidente, vários deputados, inclusive nós, falamos muito num diálogo entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça com relação à extinção de várias comarcas. Nós pedimos a interferência da Assembleia Legislativa, fizemos um apelo para uma união entre prefeitos, governador, Tribunal de Justiça, para encontrar uma solução. Nós até agora não tivemos nenhuma resposta para esse encontro, esse entendimento, que é da maior importância para várias comarcas que poderão ser extintas. Nós gostaríamos de saber se houve alguma providência e reativar o nosso pedido para que possamos continuar lutando, porque os municípios reclamam que nós falamos e não agimos. Ok, presidente? Obrigado. Ok. Item número 7, indicação número 1942/2020 do deputado Carlos Von. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado. Agora vou fazer o seguinte, para facilitar, do item 7 até o do 7, né, que eu já falei, do item 8, então, até o item 17, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados
e deputadas, em votação, as indicações. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Deputado Sérgio Majestic. Presidente, pela ordem. Ok. Presidente, primeiro, hoje os professores da rede estadual estão voltando às escolas para se preparar para o retorno das aulas. Voltam extremamente preocupados, ansiosos, e nós queremos nos solidarizar com todos os professores da rede estadual do Estado, assim como de alguns municípios, e colocar mais uma vez que é uma temeridade que se volte às aulas da forma com que está voltando. Nós esperamos hoje que os professores deem-nos o retorno sobre se realmente as escolas têm EPIs para todos os funcionários e alunos à disposição, se todos os critérios estão sendo obedecidos, porque vários professores que têm doenças pré-existentes ainda não foram dispensados, apesar de já ter enviado os atestados e os laudos dos médicos, mas ainda não foram liberados. Então, nós continuamos muito temerosos em relação a essa questão do retorno das aulas aqui no Estado. E, ao mesmo tempo, parabenizar a mais de 10 municípios do Estado que já anunciaram que não retornam às aulas no ano de 2021. A meu ver, salvo o melhor juízo, uma decisão extremamente acertada dos prefeitos desses municípios. Muito obrigado, presidente. 9 horas e 6 minutos. Eu também queria pedir a inversão da pauta, desculpa. Bom, depende de votação. Os deputados que aprovam a inversão da pauta para partirmos diretamente para a ordem do dia, mantendo a fase das comunicações intacta. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos então agora para a ordem do dia. Item número 1, discussão única em regime de urgência do projeto de lei número 502/2020, oriundo de mensagem governamental número 156/2020. Olha só, foi publicado no Alice Digital do dia 22, em reuniões conjuntas das comissões de Justiça e de Finanças. O relator deputado Marcelo Santos se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária virtual do dia 6, prazo até o dia 14. Eu convoco o deputado Marcelo Santos. Você está apto para fazer o relato, nesse exato momento, da discussão única em regime de urgência do item número 1 do projeto de lei 502. Deputado Marcelo Santos, bom dia. Bom dia, presidente. Você me escuta? Escuto, muito bem, em alto e bom som. Muito obrigado. Então, eu estou apto para relatar, mas como eu sou comissões reunidas... Comissões reunidas, Justiça e Finanças. Ok. Então, eu passo a relatar o projeto de lei 502/2020, oriundo da mensagem governamental 152/2020, que introduz alteração na lei 7.027 de dezembro de 2001, que isenta do ICMS as operações de doação aos órgãos da Justiça Eleitoral de produtos e materiais de combate e prevenção à Covid-19 durante a realização das eleições municipais deste ano. Como fui designado para relatar nas comissões reunidas, eu relato pela sua constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, entendendo que nós estaremos fazendo um grande, ajudando a Justiça Eleitoral a promover as ações necessárias, principalmente com todas as ações que ela deve desenvolver na questão da isenção do ICMS nas operações de doação aos órgãos da Justiça. Então, isso é muito importante. Então, relato na Comissão de Justiça dessa maneira, na Finanças pela aprovação. E, nesse momento, eu passo a... Colher os votos. Deputado Marcelo Santos, só um minuto. A imagem de Vossa Excelência não está aparecendo, porque o senhor quer ou o vídeo está fechado e a câmera? Não, eu estou com um problema de conexão aqui. Sem problema.
para evitar... Só queria saber. Não... Vossa Excelência gostaria de me ver? Eu mando uma foto pelo WhatsApp. Ok. Sorrindo, tá? Ok. Então, eu passo nesse momento, então... O deputado Gandinho está rindo. Eu passo, então, a colher os votos. Pela Comissão de Justiça, deputado Fabrício Gandini, como vota? Com o relator. Pode ficar fechado, tá, Marcelo? É melhor ficar fechado, né? Obrigado, Gandini. Deputado Vandir Leite. Na sua ausência, deputado Hudson Leal. Voto com o relator. Muito obrigado, deputado Hudson Leal. Deputado Enivaldo Eusébio dos Anjos. Tomamos cu, rapaz. Esse voto eu não posso computar, não. Deputado Enivaldo, Vossa Excelência. Não estando presente. Ministra Ireni Lopes. Também não estando presente. Deputado Alexandre Chambinho. Não estando presente. Deputada Janete de Sá. Voto com o relator. Muito obrigado, deputado Janete de Sá. Deputado Rafael Favato. Não estando. Presidente Marcelo Santos, acompanha o relator, ok? Deputado Alexandre Chambinho acompanha o relator. Deputado Rafael Favato não está presente. Deputado Emílio Mameli. Voto com o relator, senhor presidente. Você sentiu que Chambinho trocou o fone, né, Marcelo? Eu senti, é o do Xbox 4. Aqueles pilotos de avião caça. Isso aí. Deputado Marcelo. Comandante Chambinho. Ok, deputado Mameli, computado. Então, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passamos, então, agora a colher os votos da Comissão de Finanças. Deputado Euclério de Azevedo Sampaio Santos. Não estando presente, deputado Luciano Machado. Conforme o relato, presidente. Deputado Luciano Machado, relator. Deputado Enivaldo Eusébio dos Anjos. Excelência, pela ordem. Pela ordem, deputado Coronel Alexandre Quintino. Deu problema na conexão. Pela Comissão de Justiça, deputado Coronel Quintino acompanha o voto do relator. Acabo de computar o voto de Vossa Excelência. Deputado Janete está na Comissão de Finanças, como vota? Ficou mudo. Está bloqueado. Continua bloqueado. Agora liberou. Com o relator. Muito obrigado. Obrigado. Deputado José Rocha Esmeraldo do Espírito Santo. Voto com Vossa Excelência, com o relator. Muito obrigado, deputado José Esmeraldo. Deputado Fabrício Gandini. Com o relator. Relator, deputado Alexandre Chambinho. Está sem fome. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho, voto fone. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Muito obrigado, Carl Pipa. Deputado Rafael Favato. Deputado Carlos Von. Com o relator, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos Garcia. Voto com o relator, presidente. Obrigado. Então, aprovado nas comissões reunidas Justiça e Finanças. Eu coloco a matéria, devolvo à mesa. Aprovado nas comissões de Justiça e Finanças. Aprovado nas comissões de Justiça e Finanças. Eu vou colocar a matéria, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem.
Aprovado. Projeto à Secretaria para a extração dos autógrafos. Item número 2, às 9h14. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei número 493/2020, oriunda da mensagem governamental número 149/2020, publicado no Alhes Digital do dia 16/9. Convoco então a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Gandini. Deputado Gandini. Senhor presidente, eu vou... Tem uma solicitação, senhor presidente, de fazer também de forma conjunta. Não sei se o líder do governo tem essa informação, se é possível também, em colaboração com os demais deputados. Comissão de Infraestrutura e Finanças. Pode, olha só, Marcelo, pode fazer conjunto? Deputado Marcelo, Infraestrutura e Finanças. Deputado Dari. Não, eu gostaria de pedir para consultar os demais presidentes para fazer conjunto. Ok, deputado Marcelo, pode Eu fazer. coloco até à disposição para relatar essa matéria, uma vez até que provoquei já o governo do Estado para que essa ação pudesse se realizar, aliás, desde o governo anterior. Vossa Excelência que irá relatar, né, deputado Marcelo? Não, naturalmente, se tiver outro pretendente, eu estou à disposição só para relatar. Então, fique à vontade. Só falta o deputado Euclério Sampaio Deputado ou Enivaldo, Euclério, né? Euclério não se encontra? Na ausência de Euclério, o deputado Enivaldo dos Anjos. Finanças, deputado Enivaldo. Ou, não estando presentes os dois, consulte o deputado José Esmeraldo. Deputado... Na ausência do deputado... Deputado Marcelo, aqui deu um probleminha aqui. Com relator. Então, o deputado Esmeraldo concede, autoriza as reuniões das comissões reunidas, conforme relato. Sim, excelência, com certeza, porque tá bacana. Então, é isso aí. Com certeza, aconselho sim. Deputado Torino, é com Vossa Excelência agora. Deputado Gandini. Ok, então vou passar a relatoria ao deputado Marcelo Santos para fazer perfeito. A relatoria dessa matéria. Obrigado, deputado Gandini, deputado Zé Esmeraldo, pela Comissão de Finanças, e a todos os deputados. Passo a relatar, então, o projeto de lei 493/2020, oriundo da mensagem governamental 149, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel no município na Avenida Carlos Moreira de Lima, no bairro Bento Ferreira, pelo imóvel denominado Antiga Sede do Clube Saldanha da Gama, situado na Vila Vitória. Deputado Torino, desliga o microfone lá de alguém que está falando aí. Vitória, foi em São João, publicado no Alhes Digital no dia 16/9. Essa é uma matéria muito importante, porque foi aprovado pela Câmara Municipal de Vitória, por iniciativa do prefeito Luciano Rezende, e por provocação do Executivo. Aliás, é uma matéria que já vem tramitando ao longo dos anos, em outros governos, inclusive lá atrás, no próprio governo Renato Casagrande, depois no governo Paulo Artung e agora no governo Renato Casagrande. Eu falava da importância da manutenção do Clube Saldanha da Gama, não só por ser um clube de regatas, não só por ser uma obra que merece ter toda a nossa atenção, mas pela história dela. O Espírito Santo passa por ali. E acredito que agora vai ser uma ação importante, né? O governo vai fazer toda a reforma do Saldanha da Gama através dessa autorização legislativa. Então, quero parabenizar todos os deputados, pedindo a eles naturalmente o voto com relação a essa proposta, parabenizar a Prefeitura de Vitória, parabenizar os vereadores da Câmara Municipal de Vitória, que autorizaram a celebração desse convênio de doação de uma área, permuta entre o Estado e o município. Também parabenizar o governador Renato Casagrande, porque foi com ele que essa ação está se efetivando. Então, isso demonstra claramente o interesse do governo do Estado em transformar o Saldanha da Gama naquilo que ele é, patrimônio nosso, da nossa história. Então, pela Comissão de Justiça, eu relato pela aprovação
pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa, pela Comissão de Infraestrutura, pela aprovação, pela Comissão de Finanças, pela aprovação. Então, senhor presidente, eu passo a colher os votos, coloco em discussão nas comissões e passo a colher os votos dos membros das comissões. Senhor presidente, presidente, a Vossa Excelência, eu só sou o relator. Então, relato, senhor presidente. Eu ia só discutir. Se quiser continuar, eu vou só discutir. Eu estou me autodeterminando, presidente. Não tem problema também, não. Mas eu devolvo a Vossa Excelência para Vossa Excelência adotar as medidas regimentares necessárias. Presidente, então, vou colocar a matéria em discussão. Eu quero discutir também. Majeski, mais alguém? Sérgio Majeski? Ok. Eu só, antes, Sérgio, só fazer um adendo aqui à fala do Marcelo Santos, já aproveitando para discutir também, parabenizar aí essa iniciativa do governo do Estado, na figura da secretária Lenise, que tem feito aí um trabalho importante para que a gente possa fazer essa restauração e ocupação, principalmente, do centro da cidade de Vitória. Então, eu queria parabenizar, porque é uma ação que faz parte de um conjunto de outras ações, né? Várias secretarias estão indo, ocupando o centro da cidade de Vitória. Isso é fundamental para que a gente tenha a modificação daquela realidade que a gente quer transformar. Então, essa ação do governo do Estado tem sido muito importante e eu queria registrar, nesse momento, essa ação como mais uma das ações importantes que a secretária tem feito através do governador Casagrande. Vamos lá, deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a sessão nesse momento, aos deputados que estão de forma presencial aqui no plenário e os que estão no plenário virtual, também aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Olha só, eu acho que isso pode ter até uma certa importância, que o Estado assuma a sede do Clube Saldanha, que com certeza é uma das construções mais belas do centro de Vitória. Agora, por outro lado, me preocupa se essa permuta será feita e depois vai continuar do jeito que está. Porque assim, olha só, o Cais das Artes vai acabar desmoronando ali sem ser concluído. Agora o governo assume a sede do Clube Saldanha, que precisa ser amplamente, não reformado, precisa ser restaurado, porque trata-se de um edifício histórico. Eu, como todo mundo sabe, eu moro no centro de Vitória, e eu sou apaixonado pela cidade de Vitória, especialmente pelo centro. Agora, o atual prefeito está terminando o seu mandato. Eu me lembro quando de uma inauguração de uma reforma do Convento São Francisco, eu moro em frente praticamente, o prefeito estava naquela época começando o seu primeiro mandato, disse que restauraria o centro, revigoraria o centro, que inclusive tinha o projeto de retirar a fiação, porque uma das coisas que mais atrapalha, né, é você visualizar os edifícios, os prédios públicos, os prédios históricos, é a questão da fiação e que começaria pela Jerônimo Monteiro, e nada disso foi feito. O casario do centro, o casario antigo, o casario histórico do centro está abandonado. Não faz muito tempo que um casarão desabou na Rua 7 e vários vão desabar também. Então, assim, eu fico pensando, porque hoje a gente precisa ter uma visão sobre criação de emprego, sobre economia, uma visão ampla. E o turismo que pode ser provocado pela história e a cultura de uma região, está aí as cidades históricas do Brasil e as cidades históricas, por exemplo, da Europa, que vivem basicamente da sua história e que nós não aproveitamos isso. É uma visão de um progressismo
completamente equivocado existente pela administração pública, às vezes, tanto do Estado quanto dos municípios, e que não visualizam o quanto, se a gente restaurasse o casario do centro, se restaurássemos as igrejas do centro, se a gente restaurasse os prédios históricos do centro, o quanto isso poderia atrair de turismo para o Espírito Santo, para a Vitória, geração de emprego, geração de renda para uma infinidade de pessoas. Olha só, a Igrejinha do Rosário, eu acho que muitos conhecem, eu fico imaginando, às vezes, que se aquela igrejinha fosse na Europa, só aquilo se transformaria num ponto turístico fantástico. Aquela escadaria que dá acesso é linda e está desabando, uma parte está desabando. Quem conhece bem o centro e sabe qual é a Igreja do Rosário, que fica lá em cima, ali atrás do Carlos Gomes, ela tinha 2 palmeiras imensas, antigas. Uma palmeira daquela morreu e ficou um tempão, nem sei se agora já tiraram, para tirar a palmeira que morreu, porque ela ameaçava desabar em cima do prédio histórico. Então, assim, o desleixo com a cultura e com a história, sobretudo com os prédios históricos do centro de Vitória, é imenso. E agora, aproveitando que nós temos vários candidatos a prefeitos de Vitória, que cuidem melhor do centro, que revitalizem efetivamente o centro. O centro histórico de Vitória é lindo, é maravilhoso e poderia gerar muita renda e muito emprego, mas precisa ter uma visão de progresso e de geração de renda, de geração de emprego, de desenvolvimento, que não seja apenas aquela de atrair grandes empresas, de atrair grandes negócios, etc., que por vezes não gera emprego nenhum e ainda causa danos ambientais imensos, como acontece com os grandes empreendimentos aqui na região da Grande Vitória. Então, assim, eu espero sinceramente que o governo do Estado, ao assumir a sede do Saldanha da Gama, revitalize e transforme aquilo, e eu espero que as próximas administrações municipais cuidem da história do município de Vitória, cuide dos nossos prédios históricos. Está tudo desabando antes que a gente perca grande parte da nossa história. Muito obrigado, presidente. A palavra está com o deputado Gandini. Deputado Gandini. Continua a discussão. Mais algum deputado para discutir a matéria? Eu gostaria de discutir a matéria pela Comissão de Finanças. Ok, deputado engenheiro José Esmeraldo. Esse projeto de lei oriundo de uma mensagem governamental do governo, no momento político. Esse é o momento político. E eu já tenho experiência disso, e eu gostei da fala aí do Cagés, no que tudo que ele disse eu assino embaixo, mas da onde partiu, com certeza, todos aqueles que disputam a eleição para prefeito de Vitória têm que ficar atentos, porque isso já era para ter vindo há muito tempo. Por que veio agora? Essa é a pergunta. Por que agora, em cima de uma eleição, faz essa permuta? É importante que as autoridades fiquem atentas, porque a base do governo é fundamental para o andamento dos serviços dentro do nosso Estado. Eu quero aqui, estou preocupado com tudo isso, principalmente de onde partiu. E esse momento não é momento de resolver coisas que ainda virão para outro prefeito, mas estão dando abertura aí. Os senhores que vão disputar uma eleição para a Prefeitura de Vitória, fiquem atentos. Aqui não tem ninguém bobo, não.
Infelizmente eu estou online, mas eu vou lá para a tribuna da Assembleia. E não vai demorar muito, eu estou lá na tribuna. E lá na tribuna é que eu gosto. Então fica aqui a minha preocupação com relação a esse procedimento que poderia ter sido feito lá atrás. Por que agora, em cima da eleição, começa a aparecer um monte de procedimento como esse? Nós estamos atentos. Mais algum deputado para discutir a matéria? Não havendo, eu vou colher os votos. Lembrando que o relator foi o deputado Marcelo Santos e deu pela constitucionalidade e aprovação nas demais comissões. Como voto, deputado Vandinho Leite. É o relatório do relator, senhor presidente. Como vota, deputado Enivaldo dos Anjos. Voto com o relator. Coronel Quintino. Excelência, eu voto com o relator. Deputada Janete Sá. Eu também voto com o relator. Deputado Dr. Rafael Favato. Senhor presidente, eu estou com um problema no áudio aqui, mas voto com o relator. Daqui a pouco eu estou pedindo aqui o problema da internet. Nós estamos te ouvindo bem. Passo à Comissão de Finanças, como vota deputado dos Anjos. Nos últimos meses, Puxa, presidente. Deputado engenheiro José Esmeralda. que ela dispõe sobre autorização para suspensão de pagamento devido pelo município. Com ressalvas. Tem alguém com o áudio aberto, eu peço só para verificar. Acho que é Janete. Vossa Excelência, está com o áudio aberto. Eu achei muita inconstitucionalidade, inclusive... Deputado Alexandre Chambinho, Comissão de Finanças. Acompanho o relator, presidente. Deputado Dr. Rafael Favato. Deputado Marcos Garcia. Acompanho o relator, presidente. Deputado Luciano Machado. Conforme o relato, presidente. Ok. Na Comissão de Infraestrutura, deputado Marcelo é relator. Pastor Marcos Mansur. E o deputado Dari Pagum. Eu acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator todas as três comissões e devolver à mesa para prosseguir a matéria. Ok. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto, a Secretaria para a extração dos autógrafos. São 9h31, passamos então para o item número 3. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar número 38/2020, oriundo da mensagem governamental número 160/2020, publicado no Ares Digital do dia 25/9. Eu gostaria de fazer, porque tem as comissões de Justiça, Educação e Finanças, fazer elas reunidas em conjunto. Deputado da Comissão de Justiça Gandini, você poderia... Ok. Educação, eu concordo, deputado Vandinho. senhor presidente. Concorda? Deputado Vandinho, Comissão de Educação. Problema, pode fazer reunida, senhor presidente. Ok. Finanças. Na ausência do presidente, Enivaldo dos Anjos. Eu, como vice-presidente, concordo. Ok. Então, vou passar a presidência para o deputado Gandini, para dar sequência aí. Ok, eu vou então avocar a matéria. A matéria trata de uma modificação visando garantir que o diretor de escola possa fracionar as férias em 2 períodos de 15 dias. Atualmente a legislação fixa em 30 dias de férias usufruídos durante o período letivo das escolas. Então, esse é o objetivo do projeto. Eu vou avocar a matéria, dar pela constitucionalidade e aprovação da mesma nas demais comissões, Justiça e as demais comissões, e colocá-la em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou começar a colher os votos na Comissão de Justiça. Deputado Vandinho Leite. Deputado, Vossa Excelência. Deputado Enivaldo dos Anjos.
Com o relator. Coronel Quintino. Com o relator, Excelência. Deputado Janete Sá. Com o relator. Com o relator. Rafael Favato. Deputado Marcelo Santos. Relator. Ok, então aprovado na Comissão de Justiça. Deputado Vandinho Leite, na Comissão de Educação. Vou acompanhar a comissão, acompanhar o relatório, acho que a matéria é importante. Ok, deputado delegado Lourenço Pasolini, Comissão de Educação também. Com o relator. E deputado Sérgio Majeski. Eu voto com o relator. E deputado Dari Pagum. Com o relator, presidente. Ok, deputado doutor Emílio Mameri. Voto com o relator, senhor presidente. Finalizando a Comissão de Educação, vamos à Comissão de Finanças. Deputado Enivaldo dos Anjos. Com o relator. Engenheiro José Esmeraldo. Com o relatório do relator. Alexandre Chambinho. Com o relator, presidente. Deputado doutor Rafael Favato. Deputado Marcos Garcia. Com o relator, presidente. E deputado Luciano Machado. De acordo com o relato, presidente. Ok. Então, a matéria aprovada, devolvo a mesa para prosseguir. Ok, informo que essa votação ela é nominal, porque por se tratar de um projeto de lei complementar, o voto é nominal. Lembrando que os deputados que votarem sim, votam pela aprovação. Os deputados que votarem não, rejeitam a matéria. Vou colocar aqui em votação. Senhor presidente. Deputado Dari, pela ordem. Eu só gostaria de orientar os senhores deputados e deputadas para votar sim a matéria. Pedido da liderança do governo nessa Casa de Leis é pelo voto sim. Deputado, como voto o deputado Adilson Espíndola? Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Alexandre Chambinho? Voto sim, senhor presidente. Deputado Bruno Lamas? Eles cantam uma apagadinha, tem mais problema. Deputado Bruno Lamas? Deputado Capitão Assunção? Sim. Deputado Carlos Bon? Voto sim, senhor presidente. Coronel Alexandre Quintino? Presidente, voto sim. Deputado Dari Pagum. Voto sim, senhor presidente. Deputado delegado Danilo Baiesse. Voto sim, presidente Torino Max. Delegado Lorenzo Pasolini. Voto sim, presidente. Doutor Hércules. Sim. Doutor Emílio Mameri. Voto sim, senhor presidente. Doutor Hudson Leal. Voto sim, senhor presidente. Doutor Rafael Favato. Voto sim, registrou meu voto? Já está registrado. Rafael Favato. Engenheiro José Esmeraldo. Voto sim. Enivaldo dos Anjos. Voto sim. Deputado Euclério Sampaio. Deputado Gandini. Voto sim, senhor presidente. Deputada Irine Lopes. Deputada Janete de Sá. Voto sim. Deputado Luciano Machado. Voto sim, presidente. Deputado Marcelo Santos. Voto relator. Deputado Marcos Garcia. Vossa Excelência, voto sim. Pastor Marcos Mansur. Voto sim. Raquel Lessa. Sim, voto sim. Renzo
Deputado Sérgio Majeski. Voto sim, presidente. Deputado Teodorico Ferraço. Deputado Teodorico. Deputado Vandinho Leite. Presidente. Não ouvi? Deputado Vandinho? Eu voto sim. Ok. Voto sim. Espera aí que nós já estamos computando aqui. Nós temos 23 votos sim e uma abstenção. Fica aprovado a Secretaria para a extração dos autógrafos. Item número 4. Às 9 horas e 39 minutos, discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º do Regimento Interno, da proposta de emenda constitucional número 32/2019 do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Na Comissão de Justiça, o relator, deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária virtual do dia 28/9, o prazo até o dia 6/10. Existe emenda aditiva do próprio autor, anexada à proposta para ser analisada pela comissão. Convoco então o deputado Gandini, Comissão de Justiça. Está pronto a dar o seu parecer oral à matéria? Estou sim, senhor presidente. Ok. Só um minutinho. A matéria trata de altera dispositivo da Constituição para adequação com as alterações trazidas pela emenda constitucional 104 de 4 de dezembro de 2019, referente à instituição da Polícia Penal no Estado. Nossa assessoria avaliou, verificou que o parecer da Procuradoria também foi pela constitucionalidade. Na Comissão de Justiça já tinha um andamento com o deputado Marcelo Santos também pela constitucionalidade. Nós vamos avocar a matéria e dar pela constitucionalidade, aproveitando os pareceres da comissão e da Procuradoria, mas incluindo a emenda feita pelo próprio autor, ok? Então, a matéria agora pode ir à discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou passar a colher os votos na comissão de... Oi? Quem está falando? Deputado Coronel Quintino. Deputado Coronel Quintino. Eu gostaria de discutir a matéria. Ok, então, tempo para Vossa Excelência discutir a matéria. Inicialmente, eu quero parabenizar o deputado Lorenzo Pasolini pela iniciativa desse projeto de emenda constitucional. Essa emenda constitucional ela foi aprovada a nível na Constituição Federal, no qual inseriu a Polícia Penal no rol dos sistemas lá das polícias que estão inseridos no artigo 144, como a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Marítima, enfim, as outras polícias, e ali ainda não estava inserida a Polícia Penal. E ela vem prestado no Estado do Espírito Santo, não só no Espírito Santo, mas também no Brasil inteiro, um excelente trabalho, um trabalho digno, um trabalho valoroso, e nada mais justo que se faça essa adequação, o que foi feito na Constituição Federal, e se faça essa adequação à nossa Constituição Estadual, também inserindo a Polícia Penal junto a todos esses órgãos que integram o sistema de segurança pública. Então, mandou bem o nosso deputado Lorenzo Pasolini em fazer essa emenda constitucional, em propor essa emenda constitucional, e, além do mais, houve uma emenda proposta também pelo próprio deputado, no qual será debatida, creio que talvez no ano que vem, uma lei orgânica no qual irá regulamentar, de fato, a Polícia Penal. E é mais do que justo que essa importante instituição passa também, de fato, a ser inserida no órgão de segurança pública do Estado do Espírito Santo. Essa é a minha fala. Parabéns, deputado Lorenzo Pasolini, parabéns aos deputados que estão debatendo essa matéria, que eu tenho certeza que trará um engrandecimento para a segurança pública do Estado do Espírito Santo. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Eu gostaria de discutir. Deputado Lorenzo Pasolini. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, público nos assiste através da TV Assembleia, bom dia a todos. Inicialmente vou agradecer ao coronel Alexandre Quintino pela manifestação a respeito da proposta da hora em debate.
E é uma importante medida para restaurar a dignidade do profissional numa área fundamental, com a manutenção da estabilidade, com a manutenção da ordem do sistema prisional capixaba. Nós sabemos que... Você falou que Vila Velha sai quando? Eu estou lá. 14. Deputado Hércules, por favor. Obrigado. Vota a favor. Sabemos que temos mais de 24 mil internos hoje no sistema penitenciário e o trabalho valoroso desses homens e mulheres faz a diferença nas nossas vidas. As organizações criminosas hoje se caracterizam pelo controle do poder de dentro das unidades prisionais e dali saem ordens em relação ao tráfico de drogas, a mortes, chacinas, enfim, todo tipo de traficância, comércio de droga, de armas, e isso vem tudo de dentro dos presídios. Então nós precisamos reconhecer esses profissionais, regulamentar a sua atuação, isso é fundamental, e dar garantia e estabilidade para que eles possam desenvolver um bom serviço, um bom trabalho. Essa casa, eu tenho certeza, não se furtará ao dever constitucional de efetivamente enobrecer e dar estabilidade jurídica a esses profissionais que contribuem para o dia a dia, para a segurança e para a estabilidade jurídica e social do Estado do Espírito Santo. Essa é a nossa manifestação. Devolvo a palavra à mesa. Obrigado, deputado. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não havendo, eu vou passar a colher os votos na Comissão de Justiça. Como vota o deputado Vandinho Leite? Acompanho o relatório, senhor presidente. E deputado Enivaldo dos Anjos? Acompanho o relator. Deputado Coronel Quintino. Com muita felicidade, eu acompanho o relator. Deputada Janete Sá. Deputada Janete. Com relator. Okay. Deputado Dr. Rafael Favato. Acompanho o relator, presidente. Ok. Deputado Marcelo Santos. Acompanho o relatório do relator, senhor presidente. Ok. Matéria aprovada na comissão. Senhor presidente, devolva a mesa. Ela foi aprovada, essa matéria, com admissibilidade, com constitucionalidade e com a emenda do autor também, só para lembrar as pessoas que nos assistem agora. São 9 horas e 46 minutos. Aprovado o parecer da comissão, a matéria baixa de pauta e continua a sua tramitação regimental. Item número 5, discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º do Regimento Interno, do projeto de lei número 951/2019, do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Na Comissão de Justiça, o relator designado, o coronel Alexandre Quintino, deu pela constitucionalidade, legalidade. Na Comissão de Cidadania, o relator deputado Enivaldo dos Anjos se prevaleceu do prazo regimental. Deputado Enivaldo dos Anjos, Comissão de Cidadania, está pronto para relatar a matéria, deputado? Senhor presidente, tendo em vista que é o nosso último prazo, nós vamos relatar a matéria pela aprovação e vamos colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação. Vota a deputada Raquel Lessa. Como vota a deputada Dilce Espíndola. Voto com o ilustre relator, senhor presidente. Como vota o deputado Pasolini. Senhor presidente, como autor da matéria, eu acompanho com muita alegria o brilhante relatório de Vossa Excelência. Como vota a deputada Irine Lopes. Como vota o deputado Carlos Ron. Com o relator. Deputada Janete Sá. Voto com o relator. A matéria foi aprovada por maioria na Comissão de Cidadania. Devolva ao ilustre presidente. Muito obrigado, deputado Enivaldo dos Anjos. Aprovado o parecer na comissão, a matéria baixa de pauta e continua a sua tramitação regimental. 9 horas e 48 minutos. Do item número 36, discussões especiais em terceira sessão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a comissão, para as comissões.
No item 37, discussão especial em segunda sessão do projeto de lei número 861/2019, do deputado Dr. Hércules. Não havendo deputado inscrito, a matéria vai para a terceira sessão. Passamos agora para a fase das comunicações. Primeiro inscrito é Coronel Alexandre Quintino. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Faltam 11 minutos para as 10 da manhã. Senhor presidente, bom dia. Demais deputados que integram essa casa e aos nossos amigos que estão... O Coronel Quintino declinou da fala ontem, então teria que pulá-lo. É isso. Eu estava preparando a minha gravata aqui, presidente. Mas eu posso continuar falando? Deve. Então, senhores, muito feliz hoje, aliás, essa semana, por tomar conhecimento de uma atitude tomada pelo governo do Estado. O governo do Estado do Espírito Santo, ele tem muita sensibilidade em relação aos diversos órgãos, diversas instituições que integram o Estado do Espírito Santo. Essa semana, o governo do Estado ele anunciou um aumento do número de pessoas, de pessoas que estão participando e serão aprovados para o certame da Polícia Civil. Assim como ele fez no concurso da Polícia Militar, ele fez agora para o concurso da Polícia Civil. Então, isso é preocupação com atendimento à população. Isso é preocupação com atendimento de serviço público. O governador Renato Casagrande, ele mandou muito bem no momento em que ele está procurando trazer de volta, reconstituir o efetivo da Polícia Militar e o efetivo da Polícia Civil. Para se ter ideia, no final da gestão do governo Renato Casagrande em 2014, a Polícia Militar, por exemplo, tinha um efetivo de 10.423. Quando chegou em 2019, recebeu um efetivo de 8.418, fora mais de 1.000 policiais que estavam baixados de dispensa médica. Na Polícia Civil também, no final de 2014, o governo Renato Casagrande deixou o efetivo da Polícia Civil com 2.650 policiais militares. E em 2019, recebeu com 2.073. Um déficit gigante. Déficit esse que impactou diretamente no serviço policial militar e na boa prestação de serviço público para com a comunidade. Isso quem sente é o cidadão, isso quem sente são as pessoas que estão na rua clamando por segurança, e a cada dia que passa a gente vê que o nosso efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, se Deus quiser a Polícia Penal daqui a uns dias, estará inserido na Constituição Federal, esses efetivos serão recompostos, resultando, então, uma boa prestação de serviço público. Para se ter ideia desse aumento, houve um aumento para 448 vagas da Polícia Civil, e será feito da seguinte forma: para escrivão da polícia, que era de 20 candidatos, passou para 130 vagas. Veja a diferença. Para auxiliar de perícia médico-legal, que era de 20 vagas, que o nosso grande combatente, deputado Danilo Baentes, tanto fala e tem dito ao governo da necessidade, passou de 20 para 50 vagas. Para médico legista, simplesmente dobrou, passou de 15 para 30 vagas. Para investigador de polícia, vejam bem, de 60 para 150 vagas. Para perito criminal, de 50 para 76 vagas. De psicólogo, de 4 para 6 vagas. De assistente social, de 4 para 6 vagas.
Então, senhores deputados, é com muita alegria que foi informado essa semana e nós aqui estamos repassando essa informação. Isso demonstra compromisso, isso demonstra respeito, isso demonstra seriedade para com a segurança pública, mas não só para a segurança pública, para o cidadão que está lá na ponta, precisando de apoio, precisando de respaldo, precisando de segurança. Então, eu quero aqui, publicamente, nessa Casa de Leis, parabenizar o governador Casagrande pela sensibilidade que ele está tendo com a segurança pública, mas não só com a segurança pública, com todos os demais órgãos, com a saúde pública, com a educação, enfim, com a infraestrutura do Estado, que a gente vê que a cada dia que passa, muitas obras estruturantes no Estado estão sendo feitas. Então, eu quero usar essa minha fala justamente para isso, para um agradecimento, para falar que o governo Casagrande, esse grande líder, está demonstrando, de fato, que o Espírito Santo, nesses 4 anos, irá crescer muito e nós confiamos bastante nisso. Senhor presidente, devolvo a fala e um bom dia a todos. Com a palavra, deputado Dari Pagung. Não respondendo, deputado delegado Danilo Baense. Bom dia, presidente Torino Marques. Bom dia, senhores deputados e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, ano de eleição e Vila Velha merece atenção, carinho e cuidado. Nós temos sido cobrados constantemente pelos nossos eleitores, né, pelos moradores de Vila Velha, Canela Verde como eu, com relação à nossa saída do pleito eleitoral deste ano. E devemos, obviamente, uma satisfação à população. Nós não saímos porque quisemos, mas sim porque fomos garfados pelo partido que fazíamos parte, o PSL. E vejam, senhores, nós fomos desligados e não tivemos legenda exatamente pelo fato de estarmos apoiando o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas o candidato que foi lançado no nosso lugar, como pré-candidato ou como candidato agora a prefeito de Vila Velha, está surfando na onda Jair Messias Bolsonaro e fazendo campanha como se fosse aliado do nosso presidente. Mas isso não quer dizer que não estamos atentos aos problemas de Vila Velha, quer seja com a melhoria, cuidado, carinho e atenção com aquele povo. Nesse panorama atual, Vila Velha está precisando de muitos ajustes que têm sido acumulados ao longo dos anos. Eu posso dizer com propriedade, por ter nascido e sido criado em São Torquato, eu vi o que evoluiu e também presenciei o que não cresceu. A coluna de hoje de Leonel Ximenes trouxe um dado importantíssimo. A partir do auxílio emergencial concedido pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, 96.884 cidadãos Canela Verde receberam assistência. Isso equivale a 20% da população do município de Vila Velha. É muita gente precisando de ajuda em época de pandemia. E não houve um auxílio por parte do executivo local. Claramente, são necessárias mais ações para garantir que haja acesso a emprego. E, com isso, as parcerias são muito importantes. Falando em segurança pública, vemos que Vila Velha tem sofrido muito com os homicídios. De janeiro a setembro de 2020, foram 125 assassinatos, contra 94 do ano passado. Foi um aumento de 32,97%. Situação realmente muito lamentável. E vemos que quem sofre está em lugares de maior índice de vulnerabilidade. Pegamos a área da rodovia Carlos Lindenberg, antigamente conhecida como Rodovia da Morte. Por exemplo, essa rodovia, ela corta 16 bairros e a conta está em 27 homicídios, de janeiro a agosto. Mais uma vez,
lamentamos. São áreas que convivem com ambientes desorganizados, sem luz, sem calçamento, sem esgoto e tem alta ameaça do tráfico de drogas. Temos a melhor guarda municipal do Brasil, mas ela é muito subutilizada. Houve um avanço com o plano de cargos e salários da categoria, mas muito ainda precisa ser feito. Equipar melhor, fazer a nossa guarda ser cada vez mais referência. Vila Velha precisa de uma guarda muito organizada para que a população se sinta segura. Na área de educação, as escolas municipais não têm atingido as metas previstas no IDEB. Fica difícil para a criança poder ter oportunidade melhor no futuro. E sobre o esgoto, os últimos dados que trata o Brasil de 2018 mostram que 229.141 pessoas não tinham esgoto tratado. Isso realmente se torna muito perigoso e pode trazer inúmeros tipos de doença nessas áreas. Para finalizar, nós amamos muito a cidade e queremos o melhor dela. Gestões precisam ser eficientes e conversarem com o seu povo. Os nossos administradores não têm feito isso. Estaremos à disposição da cidade para que ela possa melhorar cada dia mais. Vila Velha merece dias melhores. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvemos a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, deputado delegado Lorenzo Pasolini. São 10 horas em ponto na capital do Espírito Santo, Vitória. Pasolini. Deputado doutor Hércules. Senhor presidente, prezados colegas deputados e deputados, eu quero parabenizar inicialmente o nosso deputado, meu vizinho de gabinete, Danilo Baense. Ele falou a questão do abono emergencial. Muito antes de que fosse feita alguma atitude pela Prefeitura de Vila Velha, eu venho insistindo em fazendo indicação, assim como fez a Prefeitura de Vitória de Serra, que deu abono emergencial para muitas pessoas. Vila Velha ficou atrás, a Prefeitura, aliás. A Prefeitura poderia ter feito isso, tinha dado uma quantia menor, cerca de R$300, nós fizemos até a conta, quanto que custaria para a Prefeitura de Vila Velha o abono emergencial, quantas pessoas seriam beneficiadas com esse abono, deputado Danilo. E, ademais, a Prefeitura gastou em 2019 mais com publicidade e propaganda do que fosse dar esse auxílio emergencial para o povo Canela Verde. Então, a reclamação de Vossa Excelência procede, esse estudo que Vossa Excelência fez, eu quero parabenizá-lo, porque nós também já indicamos, há mais de 3 meses atrás, esse abono emergencial que a Prefeitura de Vila Velha, ao invés de priorizar isso, está priorizando outras atividades, assim como propaganda e publicidade. A gente acha que tem que mostrar, sim, algumas obras, algumas ações, mas a fome do cidadão está em primeiro lugar. E a Prefeitura de Vila Velha esqueceu do cidadão Canela Verde. Nós não podemos ficar de braços cruzados e também calar a boca num momento tão complicado para a população carente. Parabéns, Danilo, o seu discurso, eu assino embaixo do que você falou. Muito obrigado. Senhor presidente, eu tenho falado aqui a semana toda e vou continuar falando esse mês inteiro sobre o Outubro Rosa, sobre a questão da prevenção de câncer. A prevenção de câncer é o melhor caminho para vencer o câncer de mama. Estamos falando de câncer de mama porque a FEC tem falado muito sobre isso. Apenas nos primeiros 6 meses de 2020, 898 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama no Espírito Santo. No Espírito Santo, o câncer de mama feminino, eu tenho que explicar também, o homem também tem câncer de mama, embora raro, mas tem. No Espírito Santo, o câncer de mama feminino é o maior causador de óbitos. Foram registradas 361 mortes pela doença em 2019. De janeiro a agosto de 2020, 197 mulheres morreram em decorrência do câncer de mama. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, estima que o Espírito Santo registrará 790 casos
e a Grande Vitória terá 80 novos casos no mesmo período. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 45,3% das mulheres descobrem a doença em estado avançado. Assim, para mudar essa estatística, é necessária a realização dos exames periodicamente, além de manter a alimentação saudável e realizar atividades físicas. Para ajudar no enfrentamento deste grande desafio, eu destino a minha verba, que a gente chama de emenda parlamentar, para o Hospital Santa Rita, até agora, durante o nosso mandato, R$600 mil, que foi o que nós destinamos para o Hospital Santa Rita para fazer também essa questão do diagnóstico precoce de câncer. Eu quero também registrar, senhor presidente, que hoje é Dia Nacional do Compositor. Quero abraçar e com certeza, muita gente no Brasil inteiro, mas especialmente do Espírito Santo e Cachoeiro, está abraçando hoje Raul Sampaio. Raul Sampaio é o nosso compositor maior. E que ele fez a música Meu Pequeno Cachoeiro, que acabou sendo, por lei, o hino nacional, o hino oficial da cidade de Cachoeiro. Raul Sampaio está morando em Marataízes, lá com seu filho, Zé Coco, que eu mando um grande abraço pelos 98 anos que tem vivido, mas hoje pelo Dia do Compositor. Eu quero também, senhor presidente, com esse minuto que me resta, pedir um minuto de silêncio pelo falecimento ontem de José Sardinha de Souza. José Sardinha de Souza, 51 anos. Ontem ele estive com Raquel lá na Rede Record, conversando com o Rui Maromeu. Ele é funcionário da Rede Record e que, infelizmente, aos 51 anos, nosso querido José Sardinha de Souza faleceu ontem. E é conhecido por Sardinha lá na nossa Record News, na Rede Sim, e que nós tivemos ontem falando com o Rui também, o Rui Maromeu, sobre esse funcionário exemplar que a Rede Record, a Rede Sim, perdeu ontem. É a nossa fala hoje, presidente. Eu quero devolver a palavra a Vossa Excelência. Ok. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito bom dia para o senhor. O minuto de silêncio pedido pelo deputado Dr. Hércules. Nós vamos fazer, então, antes do encerramento da sessão, para a gente dar continuidade aqui à fase das comunicações. Deputado doutor Hudson Leal. Doutor Emílio Mameri. Doutor Rafael Favato. Sempre presente, deputado Torino Marques. Queria parabenizar a fala do deputado Danilo Baense, do deputado Hércules, né? Nós estamos no mês de prevenção ao câncer de mama, que é um câncer ainda que acomete muito a população capixaba, mas é muito mesmo. E principalmente aqui a região de Vila Velha, deputado Hércules. Ontem eu estive na Secretaria de Saúde do Estado, conversando com o secretário Nésio, pedindo uma atenção especial ao município de Vila Velha. E ontem eu fui informado, deputado Hércules, que a Prefeitura de Vila Velha não está conseguindo gastar o orçamento da saúde. Hoje a Prefeitura de Vila Velha tem mais de 45 milhões de reais em caixa na área da saúde, de fundo do Tesouro, que pode ser usado para a atenção básica da saúde no município Canela Verde. E hoje, Vila Velha tem apenas 26% de área de cobertura do PSF, que é um programa muito importante da atenção primária. Para que isso? Para prevenção, prevenir o câncer de mama, prevenir o câncer do colo do útero, para prevenir a hipertensão arterial, para prevenir o diabetes, né, da população. Para esse tipo de tratamento é o PSF, é o Programa da Saúde Familiar. Porém, em Vila Velha, apenas 26% de cobertura do município. Então, de todos os 500 mil habitantes, apenas 100 mil habitantes recebem a visita domiciliar
né, do agente comunitário de saúde. E isso é muito, assim, triste para o nosso município. Por quê? Porque a atenção primária da saúde é aquele momento da prevenção. A pessoa chega lá, um exemplo, agora no mês do câncer de mama. Uma mulher chega lá, a partir dos 40 anos, ela tem que fazer uma mamografia anual. O município de Vila Velha já preconiza uma mamografia a cada 2, 3 anos, a partir dos 40 anos. A gente tem pacientes com 45, 46 anos que não conseguiu fazer a primeira mamografia ainda no município de Vila Velha. E isso é muito triste, assim, é uma área que precisa de uma atenção especial, precisa de um cuidado especial, tem dinheiro do governo federal, o presidente Jair Messias Bolsonaro está fazendo um trabalho, mandando dinheiro para as comunidades, para a prefeitura, e mesmo assim a prefeitura de Vila Velha, que tem 45 milhões de reais em caixa, ontem, informação ontem, né, peguei no dia de ontem a informação, não consegue atender a nossa população. Outra demanda que está pendente na Prefeitura de Vila Velha, e aí por parte dos empresários, abrindo parênteses aqui na fala da prevenção, é a dificuldade da vigilância sanitária de Vila Velha na emissão do alvará. Nesse momento de retomada da economia, de abertura de novos comércios, nós estamos aí vendo, né, é claro, a todo lugar, aluguel de novos pontos comerciais, novas lojas surgindo no município de Vila Velha e em Vitória, a gente vê isso também. Ali na pracinha do Cauê, por exemplo, tinha um imóvel ali em Vitória que estava sem alugar há 2, 3, 4 anos, eu acho. E agora está todo retomado ali de lojas. Então é um momento de retomada da economia, porém a vigilância sanitária na emissão do alvará municipal, ela está com uma certa dificuldade. Eu não sei que ponto que se é ponto de gestão, de falta de pessoal, de falta de mão de obra especializada, que a vigilância sanitária precisa ter, os fiscais de vigilância, uma mão de obra mais especializada. Então, essa dificuldade que está o município de Vila Velha enfrentando no dia de hoje, uma gestão muito lenta, muito vagarosa, não tratando o cidadão de maneira adequada. E isso para investimento, a população querendo investir, os empresários querendo investir, né, na retomada do crescimento da economia, porque muitos perderam emprego em alguma empresa, em algum local, e estão aí se tornando empresários, mas precisa do auxílio da prefeitura no alvará, na emissão de alvará da vigilância sanitária. Quando você vai mexer com comida, precisa do alvará da vigilância sanitária. Quando você vai abrir uma loja de brinquedos, talvez não, mas quando você vai mexer com alvará para comida, alimentação, tudo que envolve o uso, né, assim, de alimentação, a área médica precisa do alvará da vigilância sanitária. Então está muito vagaroso, muito lento, muito moroso. Outro exemplo, claro, são as escolas. As escolas agora que foram autorizadas a reabrir, aquela que está precisando de refazer o alvará da vigilância sanitária está demorando muito, uma demora exacerbada. Para concluir, deputado, para concluir. Obrigado, deputado Torino. Para dar o alvará da vigilância sanitária. Então, essas são questões que a prefeitura tem que resolver. E voltando aqui ao câncer de mama, também na área da saúde, essa morosidade até de se fazer um preventivo, exame de Papa Nicolau, que toda mulher tem que fazer anualmente, essa dificuldade. Então, a nível de estado também, ontem eu fiquei sabendo que Vila Velha ela tem a maior população que chega lá no nível especializado da atenção, a atenção terciária de saúde, com um câncer já em estado mais avançado, um estágio mais avançado. Por quê? Porque não faz a atenção primária de saúde corretamente lá atrás, prevenindo assim e fazendo o diagnóstico inicial nessas pacientes que precisam fazer o diagnóstico inicial. Aí a saúde se torna muito cara para o Estado.
porque para você fazer um tratamento oncológico, que envolve quimioterapia, radioterapia, cirurgia para retirada do tumor, do nódulo, é um tratamento caro. E a prevenção lá, uma mamografia custa hoje R$15, R$10 para a prefeitura, R$50 no máximo. Isso é nada em virtude de um tratamento. Imagina um tratamento de uma pessoa com câncer, dá para fazer 1000 mamografias. É mais fácil você oferecer 1000 mamografias e prevenir para toda a população do que fazer tratamento de câncer quando não há mais o diagnóstico correto no nível inicial. Então, deputado Torino, isso é muito lamentável para a nossa população de Vila Velha. A gente espera aí essa correção o mais breve possível aqui no município de Vila Velha. Obrigado, deputado Torino e demais deputados. É aquela frase que a gente aprende na infância, né? Melhor prevenir do que remediar. Isso é fato. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da Alice, TV Alice, redes sociais, amigos e amigas que nos assistem. Eu tenho como bandeira em Cariacica um trabalho que iniciamos há 3 meses atrás em Santa Bárbara, juntamente com vários amigos, no que tange a questão fundamental que nós poderíamos dizer saúde, que é o saneamento básico em toda a região de Cariacica. Saneamento básico em toda a região de Cariacica e parcela significativa na região de Viana. Estivemos com o CAEL lá, na região de Santa Bárbara, que pertence a Cariacica, e naquela oportunidade, que foi exatamente no dia 12 de fevereiro de 2020, nós levamos o CAEL e demos o pontapé inicial para que esse saneamento básico, fundamental para toda aquela população desassistida pelo governo, pelo governo municipal, que tivesse a oportunidade de ter, pelo menos, mais dignidade, né? Dar mais dignidade a essa população trabalhadora, população guerreira, mas que são carentes a nível de município. Por isso, eu tomo a liberdade de dizer aqui alto e bom som, o saneamento básico que vai ser executado em toda a região de Cariacica e parcela significativa da região de Viana, ela foi dividida em 2 etapas. A primeira etapa foi uma licitação feita pelo Executivo, principalmente pela CESAM. Essa licitação já foi feita essa primeira etapa, a primeira licitação, e essa obra ainda vai começar através da CESAM esse ano. E uma segunda licitação, que é a licitação público-privada, PPP, que vai ser a partir do ano que vem. Mas nós já temos, esse ano, se Deus quiser, a empreiteira em Cariacica, fazendo serviços prometidos lá atrás, desde o dia 2 do mês de fevereiro, quando tivemos na casa de amigas, onde estava presente a Luciana, a Flávia Marioli, o Antônio Marques, Keninha, Fabiana, Jussara Cordeiro, Poliana, Enivalda Rodrigues e várias outras pessoas reunidas. Foi quando nós levamos a mensagem, juntamente conosco que estava o presidente CAEL da CESAM. E agora isso está se tornando realidade, porque a partir do mês de novembro, dezembro, esse ano ainda, a empresa
que foi contratada pela CESAM. Ela vai iniciar os serviços de saneamento básico. Os moradores que têm um esgoto em todas as regiões, que eu poderia citar aqui, em dezenas de regiões, Santa Bárbara, Santa Fé, Porto Cariacica, Cariacica Sede, Areinha, enfim, dezenas de bairros que o esgoto está a céu aberto. O esgoto, ele, quando não está no fundo do quintal do morador, ele corre a céu aberto nas ruas, nas vielas e nas avenidas. Esse trabalho, esse saneamento é fundamental para a qualidade de vida da população de Cariacica Sede, de toda a população de Cariacica Sede. E uma parte significante, eu estou repetindo, porque tem que ser repetido mesmo, de Viana. Os moradores agora vão poder dizer que não vai ter mais mau cheiro dentro da sua cozinha, dentro da sua sala quando vão almoçar, porque é lamentável que nós tenhamos num almoço, numa janta, num entretenimento, na hora de dormir, um mau cheiro insuportável, porque as fezes, o esgoto, ele in natura, ele escorre de forma sem nenhum tratamento. Haverá esse tratamento, haverá a captação desse esgoto, e a captação desse esgoto vai ser feito ainda esse ano pela CESAM, através da licitação da empresa que ganhou a concorrência, e nós, com certeza, vamos nos confraternizar. Eu sou filho de Cariacica, nasci em Cariacica Sede. Confraternizar com a população de Cariacica, que, em boa hora, o governador Renato Casagrande deu a ordem de serviço, e essa ordem de serviço já está dando os frutos, e os frutos é a canalização desse esgoto, desse esgoto maldito, que há anos, há mais de 40, 50 anos, ele escorre a céu aberto, fundo de quintal, onde as crianças caem ali dentro, a doença cada vez mais aumenta. Nós estamos vendo aqui o doutor Rafael Favaro, o doutor Erickson, são médicos, eles sabem disso, né? Então, é um trabalho de saúde, é um trabalho onde as pessoas vão poder ficar em suas casas respirando ar puro, não vão respirar aquele ar fedorento, aquele ar com um mau cheiro terrível. Para concluir, deputado, para concluir. Participei de várias e várias casas, e todas as casas que eu ia, com certeza as pessoas reclamavam que não estavam aguentando mais. E muitas crianças, inclusive doentes, que ia para o médico, que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é impossível a mãe segurar uma criança dessa dentro de casa. E quando escapulia da casa, caía dentro do esgoto. Por isso, nós estamos alegres, felizes e satisfeitos. Essa é a bandeira do deputado Zé Esmeraldo, que nós estamos acompanhando passo a passo, juntamente ao nosso amigo Kael, que é o presidente da CESAM, ao governador Renato Casagrande, ao Davi Diniz. Vai ter vai dar frutos, vai dar qualidade de vida para essa população esquecida e que agora está sendo lembrada. Por isso, nós aqui na nossa fala, nós ficamos felizes, alegres e satisfeitos de poder fazer para essa população toda de Cariacica, dar a eles aquilo que eles merecem, homens e mulheres trabalhadoras, pessoas que lutam, que batalham, mas que muitas vezes não tinham a mão ali do setor público. Agora vai ter o saneamento básico, a captação do esgoto, e nós temos certeza absoluta que essa população que já é feliz vai ser muito mais feliz, porque quando ela chamar uma visita para ir em sua casa, ela poderá respirar um ar puro, e não um ar com cheiro de esgoto, com cheiro de fezes. É o que nós vimos lá em várias casas que estivemos, não só na região de Santa Bárbara, mas Santa Fé, Porto de Cariacica, Areinha. Eu conheço Cariacica todo, porque sou de lá. Por isso, meus amigos, eu fico alegre, feliz, satisfeito, que é um trabalho que começamos no dia 2 de fevereiro de 2020,
Hoje já estamos quase no mês, de outubro, né? Já faz vários meses. A licitação foi feita e a obra a primeira etapa será iniciada ainda esse ano, para o bem e para a felicidade da população de Cariacica, que sempre esteve esquecida pelo poder público. Muito obrigado e que voltaremos aqui quantas vezes necessário for para trazer notícia boa. E a notícia boa é essa: a obra vai começar ainda esse ano, através do diretor-presidente Kael da Cesan, que tem feito um trabalho brilhante junto ao governo do Estado e o governador Renato Casagrande. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Enivaldo dos Anjos. Muito bom dia, deputado. Passei de 5, passei que eu estou com... Presidente, nós vamos declinar para dar oportunidade ao outro senhor deputado. Ok. Com a palavra, deputado Euclério Sampaio. Deputado Gandini. Deputada Irine Lopes. Deputada Janete de Sá. Bom dia, meu querido deputado Torino Marques, que está presidindo essa sessão. Estava falando de Gilson Lopes, de Gilcinho. Meus colegas, deputados e deputadas, a gente fala hoje sobre um problema grave que aconteceu e que agride as mulheres, porque é mais um ataque aos direitos da mulher. Trata-se de uma decisão que aconteceu no STF sobre um julgado em Minas Gerais, no Tribunal de Justiça de Minas. Um homem de Minas, ele cometeu uma tentativa de feminicídio com arma branca contra sua companheira, desferindo várias facadas, e ele foi para o Tribunal do Júri de Minas, foi julgado, e apesar de ser réu confesso, a tese do defensor público foi muito em cima do argumento da defesa da honra, algo que não existe mais no país. Essa tese, é claro que ele não usou a tese da defesa da honra, porque desde 2001 ela foi abolida pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, mas os argumentos foram neste caminho, de que ele desconfiava de que estava sendo traído e que, por isso, ele agrediu essa mulher que estava saindo, vinha da igreja e ficou muito ferida. Felizmente não veio a óbito, mas ficou com sequelas. E sob essa defesa, muito comovido, a Defensoria comoveu o tribunal, o Tribunal do Júri, que absolveu esse réu. Bom, recorrido, o Ministério Público não aceitou a tese e recorreu ao Tribunal de Justiça, que aceitou fazer um novo júri. O defensor público recorreu ao Supremo Tribunal Federal e, para nossa tristeza, para o nosso desacordo, o Supremo Tribunal Federal, ele manteve os argumentos da legítima defesa da honra, e com os votos de uma mulher, da Rosa Weber e do Dias Toffoli, que é um homem avançado em algumas questões, mas com os votos desses dois ministros, a tese da defesa da honra, da legítima defesa e da defesa da honra, ela foi sustentada e acabou prevalecendo esses argumentos, porque o Supremo Tribunal Federal não quis se meter, como se ele lava as minhas mãos. Essa questão é do júri, o júri é superior ao seu julgado e, portanto, não podemos nos envolver nessa esfera, tirar a autonomia da esfera anterior. Isso é uma questão muito complicada, porque se trata de um retrocesso, né? Isso atinge os direitos da mulher. Desde 2001 foi derrubada essa tese da defesa da honra, que existia, em que o homem ele podia matar uma mulher e ele era absolvido porque ele alegava a defesa da honra, porque ele não podia ser traído, mas traindo a mulher, né? Ele podia trair e ele não tinha defesa da honra para ela.
se matasse o homem, mas para ele tinha, porque aquilo se tratava de uma vergonha, né, que aquilo se tratava de estar envolvendo moralmente o homem, ele ficar desmoralizado, ficar envergonhado, e que por isso dava a ele o direito de sair matando a mulher, mesmo que num caso de desconfiança, porque o caso aqui ele não ficou confirmado, e que ficasse confirmado. Quantos homens traem e as mulheres não saem matando os seus maridos por conta de uma coisa dessa, né? Isso foi derrubado desde 2001 e a gente trata dessa matéria aqui com muita tristeza, esse atraso, esse retrocesso, esse contrassenso do Supremo Tribunal Federal em deixar que uma coisa dessa passe. E isso é uma ameaça, porque outros casos podem ser julgados da mesma natureza e o Supremo ter essa visão de que deve manter o julgado anterior. Quando há uma condenação, pode-se recorrer ao Supremo para poder se manter, mas quando... E o Supremo pode modificar a decisão e mandar fazer um novo júri, quando há condenação. Mas como nesse caso houve uma absolvição pelo clamor, né, o júri, o defensor público sensibilizou o júri, pela sensibilização, o júri acabou absolvendo o réu. Mas no caso de absolvição, não há esse direito de se recorrer e o Supremo ele está avaliando por um novo julgamento, avaliando em manter a tese do inferior, que já tinha dado, que o Tribunal de Justiça já tinha definido, de fazer um novo julgamento. Eles alegam essa questão de fórum, de competência, que a competência que foi feita no Tribunal de Justiça, ela se dá por encerrada no caso do julgamento ter dado favorável ao réu com absolvição. Então, isso é uma coisa que a gente vê com muita preocupação, isso é um precedente que nós mulheres estamos muito preocupadas, porque reforça a tese de que o homem é o dono da mulher, e nós trabalhamos muito isso. Por gentileza, deputado Hércules. Realmente isso é uma aberração, é uma coisa que é inacreditável. Nesse século, a gente ainda assistiu a uma decisão dessa do Supremo e ainda com voto de uma mulher. Isso realmente não dá para entender. Então, na verdade, é mais importante a suposta honra dele, que era suposta, do que a vida da pessoa, do que a vida da mulher. Então, na verdade, a gente fica triste em ter que ver isso nesse século, uma aberração dessa. Então, quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência e dizer que realmente é difícil de acreditar isso. Muito obrigado, deputada Janete. Para concluir, deputada. Obrigada, estou concluindo. Então, quero pedir apoio desse plenário para que a gente possa fazer um documento externando a nossa opinião de que nós somos contrários a esse tipo de retrocesso, de aberração em defesa de nossas mulheres. Eu vou pedir à deputada Raquel e à deputada Irine que me ajude nesse documento para que a gente, e com a assinatura de vocês, eu tenho certeza que todos os colegas caminharão junto conosco, porque isso é um retrocesso, isso não cabe nos tempos atuais, onde a mulher é uma companheira do homem, onde nós não lutamos para ficar na frente dos homens, não queremos que os homens sejam humilhados, que sejam, que sejam desonrados, nós queremos sim andar lado a lado com os homens, para que juntos a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, com mais igualdade, com mais oportunidades para todos. Vou estar construindo, vou conversar com a deputada Raquel e com a deputada Irine para a gente construir este documento pela Procuradoria Especial da Mulher e enviarmos com a assinatura de vocês todos e da mesa diretora e enviarmos até o Supremo Tribunal Federal, externando a nossa indignação com o julgado do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada a todos, meu abraço e vamos em frente, porque a nossa luta ela permanece em defesa das mulheres que são vítimas de violência, especialmente aqui no Estado do Espírito Santo. São 10 horas e 33 minutos. Eu gostaria de fazer um pedido, uma pergunta, quer dizer, pedir a opinião dos deputados que se encontram ainda na plenária virtual e aqui na plenária presencial, se eu poderia suprimir a fase das lideranças partidárias e também dos oradores inscritos, porque nós já estamos aqui na metade da fase das comunicações, ou um pouquinho para lá.
E, como eu vejo, acho que não são todos os deputados que se encontram agora. Eu vou dar sequência e vou continuar a fase das comunicações, dando fala a quem estiver na plenária até o final. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Com a palavra, deputado Luciano Machado. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcos Garcia. Deputado Pastor Marcos Mansur. Deputada Raquel Lessa. Deputado Renzo Vasconcelos. Deputado que se encontra na plenária presencial, Sérgio Majeski. São 10h34. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste nesse exato momento na TV Alice. A digital de todo o povo capixaba está aqui. Muito obrigado. Meus cumprimentos ao deputado Torino, aos deputados que estão no plenário virtual, aos funcionários desta casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia e demais canais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu sou um alto defensor da democracia, com todos os seus aspectos e tudo aquilo que lhe dá sustentação. Entre essas coisas, obviamente, uma imprensa livre. Eu sou árduo defensor da imprensa livre. Agora, ao mesmo tempo, também crítico de alguns pontos da chamada imprensa. Não tome a minha fala como uma tentativa de impor uma pauta à imprensa. Ninguém impõe pauta à imprensa tão pouco. E, mais uma vez digo, viva a imprensa livre. No entanto, é estranho o silêncio ensurdecedor da chamada grande mídia do Espírito Santo em relação à decisão do STF declarando inconstitucional a resolução 238 do Tribunal de Contas e dos mais de 5 bilhões de reais desviados da educação para outras finalidades nos últimos 10 anos. Ora, nem um editorial de um jornal falando sobre isso, mas cadê a defesa da educação que a grande mídia capixaba faz? Então, assim, por que esse silêncio? Assim, a não ser 2 ou 3 matériazinhas tímidas nesses jornais, nada mais se falou. Isso era questão para dar capa de jornal. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando que 5,6 bilhões de reais no Espírito Santo deixaram de ser investidos em qualificação do professor, reforma de escola, manutenção de escola, equipamento de escola, acesso e permanência dos alunos e por aí vai. É disso que nós estamos falando. Para você que me ouve em casa, se você não entendeu o que aconteceu aqui no Espírito Santo nos últimos anos, com essa maquiagem do orçamento, enquanto se desviava o dinheiro do MDE para pagamentos de aposentados e pensionistas, maquiando o orçamento com a finalidade de demonstrar que os governos, tanto de Artung quanto de Casagrande, mantinham suas contas em dia, enquanto isso ocorria, só no governo de Paulo Artung, mais de 5 mil turmas de alunos das escolas estaduais foram fechadas. Mais de 5 mil. 42 escolas foram fechadas. O turno noturno de mais de 200 escolas da rede estadual foram fechadas. Neste período, aumentou em mais de 100% o número de alunos de 15 a 17 anos fora da escola. Houve um crime imenso aqui no Espírito Santo. Expulsou-se aluno. Quando terminou o governo de Casagrande, quando terminou o governo de Paulo Artung, 14 municípios do estado do Espírito Santo não ofereciam mais ensino noturno de espécie nenhuma, nem EJA e nem ensino regular. E nós ainda vamos voltar a falar de como essa questão do EJA está sendo usada aqui no estado do Espírito Santo. Aí as pessoas dizem assim, mas o Espírito Santo tem o maior IDEB do país e se comemora isso. Eu vou falar ainda aqui dessa tribuna a farsa do IDEB do Espírito Santo.
Como é que o fechamento de escolas e a expulsão de alunos das escolas tem contribuído para aumentar o IDEB do Espírito Santo? É outra farsa que nós vamos estar falando por mais alguns dias. Mas voltando à questão de por que esse silêncio ensurdecedor da grande mídia em relação a isso. Ora, todo mundo sabe, em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que tem um mínimo de visão, que a educação é o principal caminho para a redução da pobreza, para a redução da desigualdade, para a redução da violência e para a redução dos problemas de saúde, porque uma população bem educada, uma população com conhecimento, ela se cuida melhor também. Então, assim, todo mundo sabe que esse é o principal caminho. Mas aí no Espírito Santo se desvia 5,6 bilhões da educação, se fecha mais de 5.000 turmas, se expulsa milhares de alunos das escolas que ficaram sem opção de estudar, e todo mundo isso acha normal. Ah, não, mas o IDEB do Espírito Santo é maior. É maior justamente porque fechou tantas escolas. Porque ao expulsar alunos, sobretudo aqueles alunos que têm mais dificuldade de aprendizagem, você aumenta o IDEB. Isso é uma questão óbvia, mas nós vamos falar especificamente disso. Então, assim, gostaria muito, muito mesmo, de fazer essa reflexão. Mas, assim, eu acho que é meio óbvio por que o silêncio da grande imprensa. Porque, na verdade, se investigar e se falar, se debater mais profundamente sobre isso, vai se ficar muito claro como é que se maquiaram as contas do Estado do Espírito Santo, como essa nota A do Espírito Santo no equilíbrio das contas públicas, com o aval da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, como é que isso prejudicou a vida e prejudica a vida de milhares de jovens no Estado do Espírito Santo. Então, assim, é vergonhoso esse silêncio da chamada grande mídia. Nem um editorialzinho criticando essa situação, nada, um silêncio ensurdecedor. Ao mesmo tempo, eu gostaria de terminar minha fala parabenizando aos pequenos jornais regionais do Espírito Santo, aos pequenos sites de notícia, aos sites de notícias independentes, que deram destaque a isso, que deram espaço a isso, que deram espaço para a analogia dessa situação e para a divulgação disso. Muito obrigado, presidente. Disponha, faltam 19 minutos para as 11 da manhã. Estamos com a temperatura nesse exato momento de 26 graus. Aqui em Vitória, são 10h41. Com a palavra agora, deputado Teodorico Ferraço. Deputado Vandinho Leite. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Bruno Lamas. Deputado Capitão Assunção. Deputado Carlos Von. Esses são os deputados inscritos na fase das comunicações. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Dr. Hércules. Presidente, eu relembrar a Vossa Excelência do meu requerimento de um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso amigo José Fatinha de Souza. Eu iria fazer ele agora. Vamos fazer agora e logo depois eu vou fazer o seguinte, doutor Hércules. Eu vou fazer uma fala minha aqui, né? Porque nós encerramos a sessão e logo após a minha fala, nós vamos fazer um minuto de silêncio antes de eu encerrar a sessão plenária desta quarta-feira. Pode ser? Com certeza, pode ser. Então tá. Quem manda é Vossa Excelência. Não, que isso, não mando nada. São 10h42, queridos amigos, telespectadores que nos assistem nesse exato momento, você sabe que nós estamos aqui como deputado estadual, então cada deputado tem uma fala sobre um assunto, questiona alguma coisa sobre a área da segurança, a área da saúde, a área da educação, e eu sou jornalista e sou radialista,
um dos slogans da minha campanha é a voz que a gente quer, né? Então, como eu trabalho com comunicação há muito tempo e também gosto muito de ler, hoje, lendo notícias do jornal, acabei me deparando com a matéria sobre as obras do terminal. Obras do terminal de Vila Velha. Deixa eu fechar o microfone do doutor Hércules aqui. Pronto, né? Hoje, lendo as notícias do jornal, acabei me deparando com a matéria sobre as obras do terminal de Itaparica, em Vila Velha. Todo mundo sabe que meu slogan de campanha, como falei há pouco, é a voz que a gente quer. E isso eu quero continuar levando até as pessoas, aqui como deputado, assim como eu fazia no telejornal. Me sinto no dever sempre de relatar os problemas das cidades e cobrar sim, dentro da legalidade. É meu dever parlamentar cobrar ações para melhorar a vida da população, com certeza, e o bom uso do dinheiro público, o dinheiro de impostos, dos seus impostos. A matéria relata que a entrega do terminal de Itaparica atrasou mais uma vez. Gente, nós estamos falando aqui de um importante terminal do Transcol que atende milhares de pessoas, de trabalhadores, que está interditado para as obras desde julho de 2018. 2018, pelo amor de Deus. A gente sabe que é uma estrutura de um terminal rodoviário, não se trata de uma obra nababesca, complicada. É uma estrutura visivelmente simplificada. Nada mesmo justifica já estarmos com 2 anos de obras sem conclusão e ainda ser adiado mais uma vez. E pelo que eu noto, não vai parar por aí não. A população de Vila Velha vem lotando cada vez mais o terminal de Vila Velha, ali no bairro Querido Soteco, que já é um terminal bem pequenininho. Com isso, o trabalhador que levava meia hora para chegar ao trabalho, com as longas filas do terminal de Vila Velha, agora leva 1 hora, 1h30 por aí. Mais grave ainda é o fato de terem que agora esperar o ônibus nas ruas, um verdadeiro perigo para a população. A população, eu falo aqui de antemão, não pode ficar tanto tempo assim desassistida. Isso é mesmo, desassistida. Por isso, faço um apelo aqui nesta plenária, nesta minha fala, para que o governo do Estado dê a atenção devida a esta obra de extrema importância para a população de Vila Velha, e acredito que os meus colegas aqui da Assembleia Legislativa farão coro ao meu pedido, porque o povo não pode esperar mais esse terminal de Vila Velha ser adiado tantas vezes, e desde 2018 nós temos essa tristeza para a população capixaba do adiamento das obras do terminal. 10h46, 1 minuto de silêncio a pedido do deputado doutor Hércules. Muito obrigado. Antes de eu encerrar essa sessão, quarta-feira, metade da semana, lembrando que segunda-feira é dia das crianças, tá? Quero ver quem é que vai mandar um presente para mim. Você, pai, lembre do seu filho, dê um presente para ele, tá bom? O cinegrafista João Paulo, Gabriel, Vinícius, Lisandro. Fotografia, o Lucas. Lucas estava para lá, para cá, tirando foto de cima, de baixo. Bacana, Lucas, gostei. No corte, supervisão, Charles Escárdua e o Jasson Campos. No som, Matheus Meneghel. É Niltinho mesmo? É o Nitinho, né? Você botou Nitinho aqui, tá? Você botou, tá aqui. Niltinho, valeu.
Tá querendo te derrubar, né? O garçom, o Eliones, o Lilico, a Cátia Alvarenga, fica na limpeza, sempre passando perfume para nós aqui, cheiroso, fica o ambiente, né? Obrigado, viu, Cátia? Tamo junto. Segurança, o Wellington Pontes, a Ana Paula, a Maria, a Patrícia e o Luiz Ornelas, a Polícia Militar, o Capitão Betzel, nas atas, a Karina, a Ediene Benfica. É isso mesmo? Ediene, tá certo, né? Então tá. Taquigrafia, Geórgia, Áurea, Kátia, Liz e Luana. Procurador, doutor Vinícius de Oliveira. Diretor de DTI, o Dorimar Mandato. Gostei, Dorimar Mandato. Rapaz, você está com mandato eterno na sua vida, né? Tá certo. Vitalício. No painel, o Alan Lírio, o Gabriel e a Fabiana Pontes. Painel e supervisão, Luciano Barbosa, grande Luciano Barbosa, o campeão das Américas. Diretor do plenário, o Marcos Fardim. Marquinhos, obrigado aí pela ajuda que você me dá sempre aqui. Secretário Eduardo Casagrande e a Margot Devos. Vamos agora para os repórteres. A Lenise, a Tatiana Maia, Titina. Desculpa. Foi, mas consegui chegar lá. Titina Maia e a reportagem hoje da loira, cada dia mais loirinha, viu? Larissa Lacerda. Hein? É ruiva? Deixa eu ver. Dá um close nela aí rapidinho. Dá para olhar? Deixa eu ver. Dá um close nela. Ruiva. Desculpa, é que de longe eu vi loira, mas de pertinho é ruiva. É, isso não. Então, muito obrigado aí a todos pela audiência. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima sessão, que será ordinária, virtual, híbrida, presencial, no dia 13, logo após o feriado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, segunda-feira que vem. Então, no dia 13, vamos ter a sessão às 3 horas da tarde, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto, claro, as matérias votadas na sessão de hoje. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total aposto ao projeto de lei número 321/2020. Larissa Lacerda, pronta para assumir? Está encerrada a sessão. Um abraço, fique com Deus e boa metade de semana e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Os deputados aprovaram na sessão de hoje os 3 projetos do governo do estado que estavam em pauta. O primeiro deles isenta de ICMS as doações de itens de prevenção à Covid-19 aos órgãos da Justiça Eleitoral durante as eleições deste ano. Também foi aprovado a proposta que autoriza o governo do estado a receber por permuta da Prefeitura de Vitória o imóvel do antigo Clube Saldanha da Gama. Por fim, foi aprovado o projeto do governo que permite que os diretores das escolas estaduais possam dividir os 30 dias de férias em 2 períodos de 15 dias. As informações completas sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.